Nesses primeiros instantes, observa a sua respiração. Os seus batimentos. Tudo o que acontece da pele para dentro. Move a sua consciência para a percepção das suas emoções, do seu estado de espírito, da forma com a qual você despertou no dia de hoje. Sem julgar o que é certo ou o que é errado, apenas consciente, movendo completamente toda a sua consciência e toda a sua presença para tudo o que acontece no aqui e no agora. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso 15º episódio de Camomila. 15º. E aí, Má, tudo bem? Bem demais. E a senhora? Também. Faz tempo que a gente não se Uma vê, jeita né? que faz. Qual foi a última vez? Putz, a despedida dos nossos irmãos. Pois é, já vai fazer aí um mês sem irmãos no Brasil. Verdade. Oficialmente em solo canadense. E hoje, no nosso podcast, a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que vale muito a pena, porque todo mundo passa por isso, né? Em vários momentos do dia, não só em algum momento da vida. Que é sentir coisas ruins, né? Sentir pensamentos ruins. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com os pensamentos ruins. Ou seja, Boa. o que a gente faz quando a gente sente isso. Se existem algumas abordagens para ajudar a amenizar isso, se o certo é a gente evitar sentir coisas ruins, como que essa dinâmica funciona, lógico, sob a ótica da ciência e também com algumas opiniões práticas. Já tô ansioso. Então, olha só. Esse é um assunto que eu gosto muito, né? Então, talvez você até tenha que me cortar em alguns momentos se a gente for para outros lugares. E o que eu mais gostaria, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, é que ninguém saia daqui estigmatizando um certo tipo de pensamento. Então, a ideia não é você achar que toda vez que você sente, por exemplo, que você tem sentimentos de solidão, que isso é ruim, que isso é negativo, ou toda hora que você sente raiva, que isso não é uma coisa boa, ou ansiedade, que isso é muito ruim. Então, aqui a gente não quer criar o conceito do que é um pensamento ruim simplesmente colocando nas caixinhas, né? A ideia de pensamento ruim, aqui pra gente, são pensamentos que trazem uma piora na sua qualidade de vida. Então, independente de qual seja esse pensamento, esse é o nosso critério. Pensamentos negativos são pensamentos que geram uma piora na sua qualidade de vida e isso a longo prazo pode gerar um problema de saúde. Hoje em dia a gente sabe que a somatização e que as emoções negativas podem levar futuramente para certos tipos de doenças crônicas e também doenças pontuais, mas que isso pode vir a ser um problema de saúde. Então não é falar qual, né? Mas que você fique com esse olhar, assim, que você tenha claro esse ponto de atenção, que um pensamento ruim é aquele pensamento que diminui a sua qualidade de vida. Tá? Até porque eu sou leigo, mas eu entendo que um pensamento ele pode ser ruim ou bom, dependendo de como você se relaciona com ele. Então é difícil mesmo criar essa classificação, né? A gente tende a pensar que, assim, algo desagradável é ruim, mas na verdade não, né? As coisas, elas podem ser desagradáveis e a gente pode sentir emoções desagradáveis, mas não necessariamente isso vai ser um problema futuro. Entendi. Né? Tá bom. E às vezes até faz parte sentir algo desagradável para que você não entre na dinâmica de um problema futuro, por exemplo. A gente sentir um certo desconforto é justamente o que vai fazer com que a gente evite uma situação muito pior ou muito, enfim, ruim a longo prazo.
Entendi. E, bom, sentimentos, assim, às vezes que eu me senti ruim em termos de sensações, eu tenho memórias recentes, né, que foi na pandemia, foi acho que o momento, assim, onde eu mais experienciei emoções negativas. Primeiro porque eu fiquei muito tempo sozinha, né, segundo porque essa sensação de isolamento, de incerteza, ela trouxe um certo tipo de angústia, de ansiedade para mim, que eu não experienciava antes de uma forma mais... Claro. mais no dia a dia, sabe? Não passava por essas sensações no dia a dia, como a pandemia, ela foi uma situação que a gente dormia, acordava com essa mesma situação, sem estar resolvido e sem depender da gente para resolver. Então, foi um momento da minha vida que eu lembro que eu experienciei muitas emoções negativas ao mesmo tempo. E isso mudou a minha qualidade de vida. Então, por exemplo, impactou na minha maneira de dormir. Né? Eu dormia... A minha qualidade do sono ficou ruim. Então, isso é um sinal, né, de que está interferindo na sua qualidade de vida. Eu fiquei mais pavio curto, né, com as pessoas. Então, essa reatividade, essa impulsividade também é um sinal de que a qualidade de vida está abalada pela forma que você está se sentindo. Eu lembro que também influenciou muito no meu apetite. Eu tive menos vontade de comer, né, por experienciar essas emoções E você percebia isso enquanto você estava mudando? Você percebia durante esse momento? Ou só depois olhando para trás? Que Não, percebia. Você percebia. E aí foi o que eu falei, né? Isso faz parte de uma prática. É um sinal. Isso faz parte de uma prática e quanto maior for a nossa consciência sobre nós mesmos, mais rápido a gente vai ser para conseguir identificar esses sinais quando eles aparecem, né? E não achar que do nada alguma coisa aconteceu, porque os sinais estão sempre aí. E aí, sobre essa questão de mudar, né, o seu operacionamento normal, tem um professor e médico, psiquiatra, que é o Jordan Peterson, e ele fala bastante sobre como você regula emoções negativas. É um assunto que ele aborda bastante. E ele é super defensor no primeiro momento que você sente que as coisas ruins estão vindo, depressão, ansiedade e tal, você primeiro de tudo, antes de você tentar qualquer tipo de abordagem de medicamento e tal, é você regular o seu ciclo circadiano. Então, você ir dormir e acordar na mesma hora, você por pelo menos um mês, você ter os mesmos horários que você dorme, que você acorda, e também ter as mesmas horas, né, de quantidade de sono. E o mais interessante que ele fala também é não pular o café da manhã. Então, ele fala que é muito importante para você regular as emoções, regular o seu organismo. E que isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas resolvem e que pouquíssimas pessoas fazem. E observando os casos clínicos dele, ele diz que ele resolve muitas patologias psicológicas simplesmente com ajustes do organismo. Então, dieta e dormir e acordar na mesma hora, que é super simples, assim, se você parar para pensar. E que isso já resolve, se eu não me engano, ele dava um percentual de 60% dos casos clínicos dele, que não precisava de medicação porque ajustou dieta e ajustou horas dormidas, hora para dormir e hora para acordar. Caramba! Isso tem um impacto enorme no organismo. Você já sentiu alguma coisa? Lembra um pouco aquele episódio que a gente gravou lá atrás do lado bom da rotina, né? Sim, é verdade. É verdade. Lembra bastante. Que a rotina, quanto mais você tem a rotina, né? Quanto mais você tem a disciplina, menos você vai precisar de ser disciplinado e de ter e entender o benefício dela, né? Que ela te faz bem. Sim. E agora, né? Enfim, tem essa evidência científica de que isso realmente faz muito bem. Tem uma outra abordagem, né, que eu gosto muito, que é do Huberman. Que o Huberman, ele tem um podcast que é incrível, eu sou super fã, sempre escuto. Ele é professor, né, e ele é pesquisador, ele é professor em Stanford. E ele sempre, assim, traz temas muito relacionados com a mente, né, porque eles têm acesso a todos os tipos de mecanismos de teste para avaliar o cérebro e avaliar como que o nosso organismo funciona. E ele sempre traz convidados muito relevantes assim pro podcast dele para discutir
temas que muitas vezes são simples, né? Mas que a gente não faz a menor noção de como é a dinâmica disso. E o Huberman, ele fala muito sobre a importância da narrativa, ou seja, da história que a gente conta para nós mesmos sobre as coisas que acontecem com a gente. E que isso não é tão bobo assim, né, como a gente pensa, mas que isso é algo que impacta diretamente no nosso sistema cognitivo. Então, é muito legal. Ele diz que os pensamentos, eles surgem sem o nosso controle. E os pensamentos ruins, principalmente, eles aparecem, né? Que a gente não tem como controlar não pensar algo ruim. Porém, ele diz que da mesma forma que os pensamentos eles surgem de uma maneira involuntária, você também pode introduzir pensamentos na sua mente. Voluntariamente. Voluntariamente. E que a introdução de um pensamento involuntário, ele não é mais poderoso do que um pensamento deliberado. Ah, não é? Não é. Então, se eu decidir que eu quero pensar de um jeito, tem o mesmo efeito do que um pensamento que surgiu voluntariamente. Então, isso é muito importante. Assim, eu acho que essa leitura, essa visão, né, do funcionamento do cérebro, ela é muito importante porque ela traz aí uma autonomia, né, e uma possibilidade de você mudar a sua narrativa. Uhum. Então, por exemplo, se um pensamento ele tem uma influência X no seu corpo, de que forma subjetiva, tipo, de que forma que eu posso atribuir um sentido diferente para esse pensamento e aí, por consequência, ter um efeito diferente. Transformar. Exatamente, ter um efeito diferente que loucura. No meu corpo. E eu acho que essa visão ela é muito importante, porque quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o cérebro, a gente começa a ver que o cérebro ele é um mecanismo que ele está o tempo todo tentando poupar energia. Uhum. Ele está a todo momento tentando automatizar as coisas o máximo possível para a gente economizar o máximo de energia que a gente pode. Isso por questões evolutivas, né? Porque, enfim... Sobrevivência. Exatamente, adaptação e sobrevivência. O cérebro ele está sempre procurando automatizar tudo. Então, a gente também faz isso com os nossos pensamentos. A gente automatiza a maneira com a qual a gente lida com certos tipos de situação. Então, se você tem o poder, né, de mudar a sua narrativa, talvez você também tenha o poder de mudar a forma com a qual eu decido lidar com uma situação X. Então, por exemplo, toda vez que você se depara com uma situação, pode ser um desafio. Toda vez que eu quero ir na academia, por exemplo. Uhum. O corpo, o cérebro, né, ele dispara hormônios, por exemplo, a dopamina. Que a dopamina é aquela coisa que move a gente, né? A dopamina é o hormônio da motivação, do drive, é o que faz a gente sair de um lugar e ir para o outro. Ao contrário do que muita gente pensa, não é o hormônio da recompensa, né? Que todo mundo associa a dopamina com recompensa. Sabe aquela notificação do telefone que aparece? Fulano te mandou mensagem? Pum, dopamina. Dopamina. Mas também a dopamina, ela é quem nos ajuda a fazer o esforço extra, a sair de um lugar e chegar em outro, né? E principalmente não é só quando a gente recebe alguma coisa, quando a gente chega onde a gente gostaria de chegar, mas sim cada passo que levou a gente até esse lugar. Então ela é como se fosse o nosso drive, assim. Eu tenho no GPS onde eu quero ir, que é o meu objetivo final, ela que me faz virar a cada esquina, entendeu? É a dopamina. Então, tudo isso, todo esse sistema, o que o cérebro faz? Ele automatiza a partir das suas próprias experiências. Então, se eu associei que, por exemplo, ir para a academia é algo ruim, eu vou começar a prejudicar todo o processo químico, principalmente por exemplo, de liberação de hormônios, para não fazer aquilo. Porque o cérebro, ele lembra que aquilo não foi uma boa experiência. Uhum. Então, ele vai tentar economizar energia para você não passar por aquilo de novo. E o contrário também é verdade. Toda vez que eu faço algo que me deu muito sucesso, ou que me gerou uma sensação de prazer, ou que me levou a conquistar algo, o cérebro, ele automatiza que foi aquele caminho, que foi aquela rota. Então, é literalmente igual um GPS. Ele lembra que aquela rota é uma rota de sucesso. E aí, dopamina, vários hormônios que fazem você
ter força para chegar lá, porque aquilo foi um sucesso, e o contrário também é verdade. Então, rota do insucesso. O cérebro, ele lembra, ele fala, não faça isso. Então, você fica com essa deficiência de estímulo, até mesmo químico e neural, né, para você conseguir chegar naquele destino. Isso porque o cérebro, ele usa as experiências como referência para tocar o barco. Mas então, nessa situação da academia, como é que eu introduzo um pensamento positivo? Se eu simplesmente pensar, ele é tão forte quanto o meu sentimento negativo, né? É isso? Não, então, aí existe um processo de transformação, né? Não é uma chave que a gente liga do nada. Leva um tempo. Exatamente. Mas o que a gente precisa fazer, por exemplo, que é o passo mais difícil, é você se esforçar, né, nesse início, para talvez tentar encontrar recompensas e benefícios dessa... As partes boas nessa jornada. As partes boas dessa ação. A academia foi um exemplo mas ele é bom. X, assim. É um exemplo bom. Não entendo como as pessoas não gostam de ir na academia. Pra mim é um exemplo bem bom, aliás. Mas eu vou voltar nesse exemplo da academia, porque isso até faz parte, assim, de como a gente pode desconstruir certos tipos de crença. Mas, enfim, o cérebro, ele economiza energia. Entendi. Então, ele não é um mecanismo que está disposto a funcionar a força total a todo momento. E isso é legal também quando a gente pensa em multitarefas, né? Uhum. Geralmente, as pessoas falam, eu sou multitarefas. E a outra pessoa fala, eu não sou multitarefas, não consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, ninguém consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Por quê? Não é possível. Porque o cérebro, ele não consegue operacionalizar ao mesmo tempo a mesma área do cérebro. Então, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo usando áreas diferentes do cérebro. Então, por exemplo, você pode estar cozinhando, ouvindo música e mandando um e-mail pro seu chefe. Tá. Beleza. Mas você não vai conseguir mandar um e-mail pro seu chefe, tomar uma decisão de investimento e, ao mesmo tempo, encerrar uma discussão crítica com a sua mulher. Porque são áreas do cérebro do mesmo lugar que são exigidas. E quando o cérebro ele tem a mesma área sendo exigida, ele já não absorve mais nada. A informação que ele recebe, ele apaga. Ele recebe informação e apaga. Ele recebe informação e apaga. Ele não tem tempo de fazer essa absorção. Então, esse multitarefas da mesma tarefa mais estressa o cérebro do que, de fato, é um mecanismo que funciona para você conseguir absorver novos aprendizados, novas ideias e novas soluções para a sua vida. Então, assim, a gente já tem que partir do princípio que o cérebro economiza energia, ele gosta de encontrar rotas e definir rotas que a gente já conhece para soluções diferentes. Não é muito louco isso? E deixa eu entender a parte da multitarefa que me chamou a atenção. Então, eu não consigo... multitasking, então, é uma mentira. É um mito. É um mito. Hoje em dia é um mito que a neurociência ela já consegue provar. E que é algo que é muito cobrado da gente hoje em dia, né? Você consegue, mas olha só, você consegue fazer multitarefas diferentes, apenas em áreas diferentes Entendi. do seu cérebro. Então, o seu cérebro tem uma parte responsável pela memória, ele tem uma parte responsável por decisões racionais, ele tem uma parte direcionada para emoções. Se você, ao mesmo tempo, fizer coisas diferentes, ou seja, uma coisa que exija a sua memória, outra coisa que exija o seu envolvimento emocional e outra coisa que exija uma decisão lógica, você consegue. Agora, vou dar um exemplo. Eu estou fazendo o meu mestrado em espanhol, então isso já exige certas habilidades cognitivas, né? Porque é em outra língua, né? Então já é difícil. Fora isso, ainda tem o processo atencional de prestar atenção no conteúdo. Então, as chances de eu sair mais cansada daquela aula do que o outro colega que é uruguaio, por exemplo, é maior. Porque eu estou demandando mais da mesma região do meu cérebro, entendeu? E nesse caso você só consegue se ater a isso. Exatamente. Então imagina que além disso, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão de trabalho. Esquece. Aí perdeu. Sim. Vai ser muito estressante para o cérebro. Então o ideal é você focar o seu cérebro em uma tarefa por área. Entendeu? É lógico, você consegue ouvir música e estudar? Sim. Você consegue responder sua filha e cozinhar? Sim. Você consegue mandar um e-mail, cozinhar e ouvir música? Sim, porque são regiões diferentes do cérebro. Mas a verdade é que se você realmente quiser
aprender algo, o ideal é você focar numa tarefa específica. Em menos coisas possíveis. Exatamente, porque o cérebro ele está todo momento tentando poupar energia. Então, aquele input de informações vai só fazer ele cortar, reciclar e pôr uma nova, reciclar Entendi. e pôr uma nova. Então, falta um pouco desse processo de absorção. Por isso que é tão difícil, por exemplo, você estudar em outra língua, porque você sempre tem que rever. As chances de você esquecer, as chances de você não entender logo de primeira são maiores, entendeu? Do que você estudar no idioma que é o seu nativo. Uhum. E aí, a gente chega acho que na parte mais importante do tema de hoje, porque eu quero que a gente leve em consideração esse ponto que o Huberman traz, que é do poder da narrativa, e do como a gente pode conseguir mudar as rotas, né? Então, como que a gente faz, né, para mudar essas rotas? Você tinha me perguntado, como que eu faço e tal. Cara, uma das coisas que a gente pode fazer para mudar a rota é meditar. E é por isso que eu trouxe esse tema aqui, porque a meditação ela tem uma importância enorme. Ela hoje em dia tem muita evidência científica sobre os efeitos no cérebro, sobre como ela transforma as nossas crenças, sobre como ela constrói a narrativa. E é justamente por isso que eu trouxe esse tema, porque emoções negativas mexem muito com a gente e causam muito estrago. E a gente fica meio vendido, com uma sensação de que, tipo, não tem o que fazer, se eu sentir já era. Mas não, tem o que fazer. E uma das coisas a ser feitas é meditar. Você já meditou? Já. Na verdade, eu frequento o Centro Kadampa, né? Centro o quê? O Kadampa Mahabodhi lá. Lá em Pinheiros. O que casou o Bi? E Oi? a Tati? Na verdade, eles me levaram lá pro centro. E faz 4 ou 5 anos, faz um tempinho que eu não tô indo. Mas desde então eu medito, até então eu não meditava não. A meditação é engraçado. Eu não contei pra ninguém que eu ia começar a meditar e as pessoas ao meu redor começaram a sentir diferenças no meu comportamento. Você acha que você ficou o quê? Eu acho que eu fiquei mais controlado na percepção, né, dos outros, mais centrado, mais calmo para reagir a diversas situações, principalmente no trabalho, de conflito. Teve um impacto gigante na minha vida, muito grande. E faz quanto tempo que você tá nessa? Que eu frequento o centro? Faz uns 5 anos. No último ano eu fui muito pouco, mas eu medito em casa. Medito em casa, com aplicativos. Porque aí pra mim, é isso que eu ia te perguntar, qualquer meditação? Porque pra mim a guiada funciona super bem, mas eu ainda talvez não tenha chegado nesse nível, né? Assim, toda vez que a gente vai falar de evidência científica, geralmente existem cortes, né? Tá. Então, existe assim, que tipo de meditação? Claro, que é muito difícil você estudar todos os tipos de meditação e conseguir afirmar com clareza ou com evidências de que todos os tipos de meditação têm um efeito X, Y, Z. Tá. Então, não. Cada tipo de meditação vai ter um estudo diferente, né? Não tem como você pegar todas. Eu trouxe esse tema porque no meu mestrado agora a gente está estudando sobre mindfulness. Legal. E existem dentro da prática de mindfulness alguns protocolos, que são alguns tipos de meditação, que já foram muito estudadas e que têm muita evidência. Então, depende se é uma meditação guiada, depende se é uma meditação voluntária, que você, senta para fazer. Depende se é uma meditação ativa, se é uma meditação que você vai sentado. Então, tudo isso depende. E também depende da finalidade que você está fazendo essa meditação. Isso tudo vai mexer nos processos cognitivos e neurais e vão gerar efeitos diferentes da prática em si. Então, nesse caso, a gente está falando de mindfulness, né? Tá bom. Que surgiu com mais força, mais ou menos nos anos 70, por um pesquisador meditador, Jon Kabat-Zinn. E ele começou, né, com essa ideia de buscar evidências científicas sobre os efeitos de mindfulness. Então, claro que mindfulness não é uma coisa que surgiu por si só, sozinha, né? A gente recebe muita influência do mundo oriental, porque não é novidade nenhuma, né? Você falar de meditação no Oriente, é a gente que recebeu isso anos depois como uma grande novidade. E muitos dos processos de mindfulness vieram do Vipassana
e vieram de outros tipos de meditações orientais. Inclusive, tem muitas heranças do yoga também, principalmente na parte da respiração consciente. E esse protocolo, ou seja, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, os protocolos de mindfulness, eles são definidos por passos e por etapas, que qualquer um pode seguir, né, quando estiver fazendo esse tratamento, que pode durar a vida inteira, né, não é uma coisa que você precisa começar e terminar. Mais ou menos no final dos anos 70, o Kabat-Zinn, ele foi até a Universidade de Massachusetts e usou os recursos da universidade para, de fato, começar a registrar os efeitos que mindfulness tinha nas pessoas. E, inclusive, o que você falou está 100% alinhado com as conclusões que ele chegou. Então, de cara, assim, de maneira geral, é redução da impulsividade, da reatividade, a longo prazo de sintomas da depressão, da somatização, ansiedade, estresse e doenças crônicas. Então, antes não existia evidência científica. A partir mais ou menos dos anos 80 que as evidências científicas começaram a vir à tona. E aí tem um protocolo específico, né, que é a meditação, o protocolo de mindfulness para redução de estresse. E foi criado uma escala para avaliar os resultados de cada protocolo, né, para ver de fato no que aquilo impactava na vida das pessoas. E os resultados foram tremendos, né, desde de medir, de conseguir acessar as ondas cerebrais, né, de ver se uma pessoa quando medita ela está produzindo uma onda alfa, uma onda beta, delta, teta, e o que isso significa, até você conseguir realmente fazer o link entre esses efeitos, por exemplo, num tratamento psicológico. Caramba. Então, os experimentos, eles chegaram à conclusão que os meditadores de longo prazo, então provavelmente você já seria um meditador a longo prazo. Opa. Por meditar. Você medita todos os dias? Não. Eu tenho fases. Ah, então. Eu não sou frequente. O ideal seria todos os dias. Todos os dias. Ser como se fosse um hábito de higiene. Por alguns anos foram todos os dias. Aí, às vezes eu esqueço, eu tiro da minha rotina, mas depois de um tempo sempre volta. Eu sempre sinto a demanda no meu corpo de voltar. É como se fosse a sede, né? E aí eles fizeram esse experimento com eletroencefalograma para medir as ondas, né, cerebrais e para medir a qualidade dessas ondas, né? E eles chegaram à conclusão que os meditadores de longo prazo, eles produzem, eles têm mais produção e eles tiveram um aumento das ondas alfas e betas, que esses estados mentais, de frequência mental, está associado à calma, à tranquilidade, à empatia, à segurança, ao controle. E, em contrapartida, pessoas que começaram a meditar agora, por exemplo, meditadores de curto prazo, produziram mais frequências delta e teta, que está relacionado mais com o estado de vigília. Então, sabe aquele estado que precede um pouco o sono? Que você não fica num estado elevado de consciência, talvez você nem lembre, mas é um estado de passividade, de calmaria e de tranquilidade. Então, eles começaram a ter acessos aos resultados que meditar proporcionava, e inclusive isso foi uma das coisas que ajudou a expandir e a difundir a meditação nos 4 cantos do mundo. Sim. Porque as evidências estão aí. Então, quando veio o Sol do Oriente e faltava essa questão, inclusive também na época que veio, né, a globalização não era do jeito que é hoje, né, a comunicação, a internet, essas coisas, era mais difícil, né, as pessoas terem acesso. Mas agora não, agora já é uma coisa que é o que você falou, você pode meditar através de um aplicativo. Você não precisa ter uma pessoa que conhece, eu não medito porque eu não conheço ninguém que conhece ou que sabe me guiar numa meditação. Não, hoje em dia isso não é mais verdade. Basta querer, né? Tem YouTube, tem um monte de coisa que ajuda. Exatamente. E esse artigo, né, falar de meditação no mestrado
a gente recebeu, né, um artigo que eu achei muito, muito interessante, que é por isso que eu trouxe aqui, que falava como a meditação, os protocolos de mindfulness, eles podem acabar com o sentimento da solidão, ou reduzir o sentimento da solidão, que é um sentimento ultra negativo para a maioria das pessoas. Então, desde pessoas que experienciam a solidão em certa etapa da vida, até pessoas que morrem de medo de sentir isso. Porque os pensamentos negativos, eles têm isso também. O medo de sentir eles também faz mal. Também então, já é em si um pensamento negativo, né? Exatamente. Gente, a gente fez uma pausa aqui, começou um dilúvio. Não sei o que acontece, que só chove, aí vai sair raios e trovões. Ainda tá. Ao fundo do nosso papo, mas tudo bem, eu adoro chuva. Boa. E então, a gente tava falando, tava falando sobre esse artigo que me chamou a atenção, que eu tô vendo no mestrado, que é, e ele fala sobre como a meditação pode ajudar a diminuir a sensação da solidão, que é um sentimento muito difícil, que é um sentimento muito duro, que inclusive faz mal para as pessoas que sentem e também faz mal para as pessoas que tentam evitar não sentir. O que eu gostei muito que esse artigo trouxe foi a evidência de que o protocolo de mindfulness para redução do estresse mexe diretamente no lado direito do córtex pré-frontal. Isso significa que ele tem um impacto direto na região do cérebro que é responsável pela tomada de decisão, pelas nossas estratégias, pelos processos atencionais e principalmente pela forma que a gente decide se comportar emocionalmente, porque a gente sente as emoções em outra área, mas como a gente decide se comportar sobre o que a gente sentiu é em outra área do cérebro. Então, assim, basicamente, essa meditação, ela tem um efeito direto naquilo que a gente decide focar, naquilo que a gente decide colocar atenção, naquilo que a gente decide se concentrar. Ou seja, isso tem tudo a ver com o papo que a gente estava falando no início sobre narrativa, sobre olhar para uma coisa e decidir para que lado que eu quero olhar, como que eu quero interpretar isso na minha vida. E aí é o que eles falam, por exemplo, o que os pesquisadores falam nesse artigo. A solidão, ela pode ser a solidão boa e pode ser a solidão ruim. Então, por exemplo, a solidão positiva é quando eu aproveito a situação que eu estou vivendo, que não necessariamente é uma situação positiva, mas é quando eu aproveito essa situação, por exemplo, para me conhecer melhor, para desenvolver níveis de introspecção, de autoconhecimento. E a solidão ruim é quando eu só me identifico com a sensação de me sentir sozinho. Então, a narrativa, ela é exatamente isso. Ela é como eu decido, é a história que eu conto para mim sobre aquilo que eu sinto e sobre aquilo que eu experimento. E a meditação, ela tem um impacto direto em como eu vou decidir contar essa história para mim. Então, por exemplo, você sabe qual que é a diferença em prestar atenção em alguma coisa, focar e se concentrar naquilo? Não, imagino. Mas explica. Pra eu não falar bobagem. Me salva. Devolve. Toma essa bola. Eu senti que essa aqui era uma pegadinha, eu resolvi não cair nela. Não é que é uma pegadinha, é que a gente geralmente usa essas 3 palavras para falar a mesma coisa. E não é isso. Eu sabia que... Exatamente. Vai. E não é isso. Então, por exemplo, essa parte de processo atencional é uma coisa muito preciosa no nosso cérebro, que ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida igual a musculatura. Então, a nossa capacidade de prestar atenção é os multi-elementos fora de mim, fora e dentro, né, que eu consigo identificar. Tá. Então, por exemplo, aqui agora, vocês estão ouvindo o som da minha voz, vocês vão ouvir o som da minha voz, algumas pessoas vão ouvir o som da chuva, outras pessoas vão ouvir a música de fundo, outras pessoas vão ouvir o som do trovão, outras pessoas vão ouvir o som que está acontecendo nos arredores enquanto escuta o nosso podcast. Então, atenção a esses diversos elementos que você consegue captar no seu entorno. Uhum. O foco são
literalmente o que eu decido olhar para. Então, a partir do momento que eu tenho atenção em algo, o meu foco é onde eu escolho direcionar a minha atenção. Tá. Então, é para onde eu quero olhar mais. Isso é o foco. E a concentração é a nossa capacidade de manter essa escolha. Então, geralmente, tem pessoas que, por exemplo, conseguem se concentrar 2 minutos na mesma atividade, 1 minuto na mesma atividade. E é difícil mesmo. Uhum. Então, tem exercícios que a gente faz de respiração consciente, que faz, inclusive, parte de protocolos de mindfulness, preste atenção na sua respiração e também preste atenção nos momentos em que você não conseguiu prestar atenção e marca. As pessoas ficam assustadas ao perceber que consegue prestar atenção 30 segundos. Que consegue se concentrar, né? 30 segundos. Que o máximo de concentração é 2 minutos, é 1 minuto. Então é exatamente isso. Isso é uma musculatura que ela precisa ser trabalhada. Igual você pegar uma pessoa, por exemplo, sedentária e falar, corre. Uhum. Ela vai conseguir correr constantemente 1 minuto, 2 minutos, no máximo 5 minutos. Vai começar a sentir dor, por exemplo, ou não vai conseguir acompanhar com fôlego. A concentração é igual. É uma região do cérebro que a gente precisa exercitar para a gente conseguir ter maior domínio disso. E qual que é o pulo do gato, né? O que tudo isso tem a ver com os pensamentos ruins? Aquela história que a gente falou desde o início. Quanto mais eu sou capaz de prestar atenção, focar e me concentrar, maior é a rapidez que eu consigo identificar os pensamentos negativos e maior é a rapidez que eu consigo introduzir um pensamento positivo. E maior é a minha capacidade de conseguir me concentrar naquilo que eu escolher. Uhum. Então, o foco é a escolha do que eu quero me concentrar, né? Então, se eu sou uma pessoa com níveis de consciência elevados, eu consigo escolher, por exemplo, que eu quero focar em tal pensamento e não em outro, e eu consigo manter essa decisão por mais tempo. Então, é aí onde você começa a moldar, né, o seu cérebro, é onde você consegue ter mais autonomia sobre as coisas que são apresentadas para você versus aquilo que você escolhe se identificar. E é onde você começa a mudar a narrativa. Nossa, e nos estudos que você faz, tem algum dado que mostra que as gerações atuais, ou hoje em dia, as pessoas têm muito menos retenção e muito menos foco do que tinham em outras épocas? Pela quantidade de coisas que a gente é exposto, a gente não consegue ler um texto inteiro sem ficar ansioso. É que são muitas interrupções, né? É isso. Provavelmente você está ouvindo aqui a gente falar, você já recebeu notificações de e-mail, já recebeu mensagens, o seu telefone já tocou. Esse negócio apita aqui o tempo todo. Exatamente. A hora que eu sento aqui, por exemplo, para gravar, eu ponho no modo avião, porque senão vai ficar pipocando um monte de coisa e nem vou conseguir prestar atenção na mensagem, no que eu preciso transmitir aqui. Isso é uma técnica boa de concentração também. Você isolar. Você fechar, né? Porque quando você desenvolve a sua consciência, você começa a aumentar também a sua capacidade de prestar atenção. Então é isso, a gente viu que essa parte do cérebro, que é o lado direito do córtex pré-frontal, ele é responsável pelo sistema atencional. Então quanto mais você desenvolve essa musculatura, maior é a sua capacidade de conseguir identificar aspectos ao seu redor. E se você não decide onde você quer focar, você vai só ficar identificando e muito provável que você seja levado por esses aspectos. Então também é um treino você selecionar e preparar o ambiente, né? Então se você tem uma prova, se você vai estudar, se você precisa terminar um texto, se você precisa entregar uma tarefa, e é aquilo que a gente estava falando do multitasking. O ideal é você focar e centralizar nessa missão mesmo. Uhum. E não achar que você vai conseguir dar conta de tudo e mais do que você precisa fazer. Entendeu? Então, eu achei isso muito mágico porque existe uma crença, né? De que as pessoas tendem a se apegar no não sinta coisas ruins. É impossível não sentir coisas ruins. A gente vai sentir, porque os pensamentos eles são involuntários e eles acontecem de forma involuntária. Então a gente vai sentir, não adianta a gente achar que a gente vai evitar pensamentos negativos, não é por aí. O que dá pra gente fazer é como que eu me relaciono com esse pensamento negativo. Então o que dá pra gente fazer é mudar a maneira com a qual eu decido interagir com esses pensamentos. Isso é possível e um exercício que leva
para esse lugar é a meditação. Só para não ficar um negócio mal entendido, quando você fala assim, a história que a gente conta pra gente mesmo em relação a esses sentimentos, também não é você deixar a coisa fake, né? Não é você inventar uma história, é só você ter um autoconhecimento e você enxergar o que está acontecendo. Exatamente. Então, assim, a gente atribui, isso é normal do ser humano, atribuir significado para tudo. Para tudo. Então, geralmente, cada pessoa vai ter dentro de si que, por exemplo, solidão é bom ou ruim. Que se sentir sozinho pode ser algo positivo, pode ser algo negativo. Que, por exemplo, ir para academia é algo que me custa muito ou é algo que eu acho muito legal. Isso nada mais é do que o nosso sistema de crenças. Então, é normal, todo mundo que cresceu numa sociedade, todo mundo que cresceu num ambiente familiar ou sem família, num país específico, vai ter um conjunto e um sistema de crença. O que acontece? E até o que a meditação faz é identificar esse sistema de crença. Então, por exemplo, eu tenho construído dentro de mim que ser sozinho, estar sozinho, na verdade, não é algo tão ruim. Significa que eu quero viver minha vida inteira sozinho? Não. Significa que em momentos onde eu me sinto só, momentos onde eu estou sozinha, é diferente de me sentir só. Entendeu? Como se estar sozinha, e muitas vezes, eu me vi nesse lugar por opção. Então, eu não experienciei na solidão o abandono, ou o descaso, ou eu não acho isso uma sentença. Então, naturalmente, eu não criei essa crença. O que a meditação faz? A meditação, ela tem como evidência também, e tem como fator... Como que chama quando você toma um remédio? Colateral, isso. Ela tem como fator colateral positivo o autoconhecimento e a introspecção. Então, quando mais você entra nisso, mais você começa a identificar quais são os seus sistemas de crença e no que você tem a tendência a acreditar. Então, nesse lugar você identifica o seu sistema de crença e você fala, poxa, eu tenho essa crença, mas isso não me faz bem. E o que é não me fazer bem? Isso não contribui para a minha qualidade de vida. E a partir daí, você toma uma decisão. Você fala assim, cara, eu não quero mais me identificar com esse sistema de crença. Não é, de novo, fingir que ele não existe. Isso. É simplesmente identificar esse sistema, muitas vezes com processos terapêuticos, com a própria meditação em si, entender de onde que isso veio e aí falar, cara, isso não me faz bem, não quero mais. O que eu quero? Quero outra. Como eu vou fazer isso? Vou construir passo a passo. Então, o exemplo da academia que eu falei que eu ia voltar, se pra você sempre achou a academia horrível, por exemplo, começa a treinar com alguém que sempre achou a academia legal. Aí você vai ver, nossa, tipo, dá pra se relacionar de outro jeito com isso. Porque geralmente as nossas crenças levam a gente a achar que é a verdade, né? Eu já fiz isso, fui treinar com você, fiquei 3 semanas morto. Você lembra, né? Foi tão engraçado, sério. Você lembra, né? Ela falou, agora que... Quando acabou, eu falei, acabou, agora vamos pedalar 3 horas. Eu falei, meu Deus. Eu olhava e falava assim, mas eu não vou conseguir. Eu não quero mais, eu não quero mais. Mas eu entendi o ponto. Precisa fazer várias vezes, né? Não é na mesma vez. Exatamente. Precisa fazer várias vezes. Tá bom. E a narrativa, a história que eu conto pra mim, é exatamente a minha versão do que aquilo significa. Então, quanto mais você também tiver contato a outras versões do que aquilo significa, mais você vai ter recurso para confrontar isso. Precisa de repertório também, né? Para você saber as possibilidades de interpretação. Senão você... A gente chama de estratégias de afrontamento, né? Tá. Então, toda vez que a gente lida com uma situação ruim, a gente tem mecanismos de afrontar. E alguns envolvem, assim, vários processos no mecanismo de afrontamento, mas geralmente é a aceitação, o recolhimento, né? Ou a negação. Então, pessoas que lidam melhor, pessoas que aceitam melhor a situação que elas estão, e não aceitar no sentido da passividade, mas aceitar porque é desenvolver aquele olhar. Eu vejo dessa forma, entendi que eu vejo dessa forma, eu não acho isso legal. Você aceitou que isso existe. A partir disso, a partir do momento que eu aceitei isso, eu posso fazer alguma coisa para mudar. Porque enquanto você negar, enquanto você se afastar daquela situação, você nunca vai desenvolver recursos para mudar isso. Porque você não quer olhar para isso.
Então, enquanto você ficar nesse esquema de não querer olhar, de não querer aceitar, de não querer reconhecer que isso acontece, você não resolve. Sim. Entendeu? Entendi. E, inclusive, tem também pesquisas que mostram, pesquisas que fizeram com meditadores que tinham doenças crônicas, tipo artrite, reumatoide, esses tipos de doenças inflamatórias que supostamente não tem cura. Os pacientes que aceitavam melhor a condição eram os pacientes que sofriam menos com as condições. Olha que... Caramba. Que loucura, né? Porque o fato de você reconhecer a dor faz ela doer menos do que você tentar ficar negando. É como se você sofresse 2 vezes com aquela situação. Você falou muito desse protocolo, dessa meditação de mindfulness. Existe algum lugar onde a gente pode conhecer mais sobre como fazer? Existem os livros, né? Do Kabat-Zinn. Existem os protocolos, estão na internet. Tem profissionais que trabalham com isso, que tem formação em mindfulness, né? Tem vários canais que as pessoas podem acessar. O ideal sempre é você ter um profissional que te introduz a prática. Mas a gente sabe que a gente não vive num mundo democrático, né? Tem pessoas que têm dificuldades financeiras, dificuldades de acesso e tudo mais. E eu sou da opinião que é bom você tentar fazer do jeito que como você está, do que não fazer. Porque você está do jeito que você está. Então, pode tentar pela internet, pelos aplicativos, até você ter acesso a um bom profissional. Porque assim, a meditação, e isso é a coisa que eu queria que mais ficasse fixada como ideia. A meditação, ela não vai mudar a natureza do que existe na nossa cabeça. Ela não vai mudar. Ela vai mudar como a gente olha para ela. Então, essa que é a chave, né, do processo meditativo. Não é mudar o conteúdo do que tem ali. Muda a interpretação. É mudar a interpretação, é mudar a forma com a qual eu me relaciono com esses conteúdos. E, a partir daí, existe uma mudança do conteúdo. Uhum. Entendeu? Mas, a princípio, não é você eliminar, não é você evitar os pensamentos ruins ou todas as qualidades ruins que existem dentro de você. É você desenvolver novos recursos, novas estratégias de afrontamento para aquilo que você está sentindo. E estabelecer uma nova narrativa, ou seja, uma nova história de vida, uma nova história que você conta para você, uma nova forma de se relacionar com o mundo. E é aquela coisa que a gente estava falando, é estabelecer uma nova rota para o seu GPS. Entendeu? Não precisa mais ser dobrar 2 à esquerda para chegar onde você quer. Você pode dobrar uma à direita, depois 2 à esquerda. E vai chegar no mesmo lugar, só que de uma forma mais desejável, de uma forma que ajude a contribuir para a sua qualidade de vida. Então é isso, gente. Tivemos aqui alguns percalços, né? Uhum. Uns desvios de rota, mas faz parte. Obrigada pela confiança, pela presença, pela escuta. E a gente se vê na próxima. Obrigada, Má. Obrigado.